Olá, estudante. Esse é o nosso primeiro encontro do módulo 1 da disciplina de Mecânica Vetorial 2. Quero desejar a você as boas-vindas, espero poder te ajudar com os seus estudos e me coloco à disposição para atender qualquer dúvida sua, sempre que necessário, através de contato por e-mail ou dos nossos atendimentos online. Nós vamos começar o nosso curso tratando a respeito do movimento de uma partícula. Essa primeira parte do nosso curso é uma revisão daquilo que vocês viram provavelmente em Física 1 com relação ao movimento de sistemas físicos. E a gente vai caminhar fazendo uma progressão gradativa do sistema de partículas para um corpo rígido. A ideia então é nós descrevermos o movimento das partículas em termos da sua cinemática e da sua dinâmica. Depois nós vamos analisar um conjunto de partículas e por fim a gente encerra trabalhando corpos que são constituídos por várias partículas, na condição em que essas partículas estão vinculadas umas às outras, com interações que não permitem um distanciamento excessivo, de tal forma que a estrutura do objeto analisado permanece. Então, nós consideraremos no final do nosso curso o movimento de corpos rígidos. Bom, a primeira coisa que nós devemos analisar quando nós tratamos o movimento de um sistema é estabelecer um referencial. O referencial é um ponto em relação ao qual nós vamos analisar o nosso sistema. E do ponto de vista de cinemática, o nosso objetivo vai ser basicamente descrever três grandezas que caracterizam o movimento da partícula com base nesse referencial. Nós deveremos delimitar qual é a posição ocupada pela partícula, ou seja, a região do espaço que um determinado objeto ocupa em relação ao referencial. Deveremos expressar qual é a velocidade dessa partícula ou desse objeto, seria com que rapidez ela troca de posições. E quando nós falamos em velocidade, nós lembramos ou devemos lembrar que serão tratados dois tipos de velocidade, depois nós daremos ênfase em uma delas. A primeira definição de velocidade que nós trabalhamos é a de velocidade média, que consiste em você dividir a distância percorrida por um objeto num intervalo de tempo, por esse intervalo de tempo que decorre entre as duas posições. Então, matematicamente, a velocidade média é a distância percorrida ou deslocamento do objeto dividido pelo tempo. Mas nós trabalhamos com a velocidade média para caracterizar uma velocidade que representa uma média e não a velocidade que o objeto tem em cada instante, que na maior parte das vezes é o que de fato nós estamos procurando, saber qual é a velocidade instantânea da partícula ou do objeto que nós estamos analisando. Para determinar a velocidade instantânea de um sistema, a gente parte da ideia de velocidade média, assumindo um limite onde esse intervalo de tempo tende a zero. Ou seja, a diferença entre as duas posições, inicial e final que nós tomamos, é tão pequena quanto a gente queira, e já que ela é tão pequena como se o objeto não tivesse saído muito do lugar onde ele está. Ou seja, eu vou considerar duas posições tão próximas que é como se eu estivesse extrapolando o limite, tomando a mesma posição. Ou seja, é como se eu pegasse a velocidade de fato naquele momento que eu estou analisando. Então, a velocidade instantânea, ela é o limite, quando ΔT tende a zero, do deslocamento dividido pelo tempo. Na essência, a velocidade instantânea pode ser definida, então, como a derivada da posição em relação ao tempo. Da mesma forma que nós definimos a velocidade média como uma derivada da posição em relação ao tempo, é possível a gente fazer o caminho inverso e analisar o que seria a posição em termos da velocidade. E fazer o contrário do que é o processo de derivação é construir um processo de integração. Dessa forma, um pequeno deslocamento é o resultado da multiplicação da velocidade por um pequeno intervalo de tempo. Ou seja, se nós integrarmos os dois lados da expressão, o que a gente encontra é que o deslocamento de um objeto ou deslocamento de uma partícula, ele corresponde à integral da função velocidade no tempo, ou seja, é a integral da velocidade no tempo. Como efeito de aplicação, nós podemos entender, então,
que a diferença entre a posição final e a posição inicial é a integral da velocidade no tempo. Se a gente analisar que a velocidade é zero, ou seja, que o objeto está em repouso em todo o tempo, o que a gente vai ter então é que a posição final ela vai ser exatamente igual à posição inicial. A integral da velocidade no tempo daria zero, e já que a diferença entre a posição final e a inicial dá zero, porque a posição final é exatamente igual à posição inicial. Ou seja, o sistema encontra-se em repouso, que é o que a gente já esperava. Mas nós podemos pensar também numa velocidade constante ao longo do tempo, ou seja, a velocidade v em função do tempo tem sempre o mesmo valor v. Nesse caso, quando nós efetuamos a integração, a diferença entre a posição final e a posição inicial é a própria velocidade multiplicada por um intervalo de tempo. Ou seja, uma forma resumida da expressão, a posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a equação do movimento retilíneo uniforme que foi estudado lá no curso de Física 1. Quando nós tratamos o caso de uma velocidade variável, e aí assumindo a condição de uma aceleração constante, né, adicionalmente, o processo de integração nos dá a função da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, quando nós integramos essa expressão da posição, o que a gente vai obter é que a posição final é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ou seja, para todos os casos em que nós quisermos saber qual é o deslocamento da partícula, basta que a gente faça então o integral da função velocidade no tempo. Nós analisamos aqui aqueles movimentos típicos que foram analisados lá no curso de Física 1, mas isso agora nos permite estender o nosso estudo para qualquer tipo de movimento com uma aceleração que não precisa ser mais constante. Ela pode variar de uma forma conhecida em função do tempo, e se você conhece essa variação em função do tempo, o processo de integração te mostra qual é a diferença entre a posição inicial e a posição final. Da mesma forma que nós definimos aí a velocidade, nós também podemos falar a respeito da aceleração. E a aceleração, ela é a rapidez com que o sistema muda a sua velocidade em relação a um certo referencial. Então, nós podemos definir de maneira muito semelhante à velocidade as propriedades da aceleração. A aceleração média é uma variação da velocidade dividido por um intervalo de tempo. E da mesma forma que nós analisamos para a velocidade, a aceleração instantânea é o limite quando o tempo tende a zero para essa variação da velocidade dividido pelo tempo. De forma inversa, a gente também constrói o raciocínio do que seria a variação da velocidade a partir de função aceleração. Ou seja, se a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, uma variação na velocidade é equivalente a uma aceleração multiplicada por um pequeno intervalo de tempo. E se nós integramos essa expressão, a gente encontra que a variação na velocidade é a integral da aceleração no tempo. Ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial é a integral da aceleração no tempo. E aí nós podemos fazer uma análise parecida com o que nós fizemos antes, considerando alguns valores de aceleração. Se a aceleração do sistema é zero, essa integral dá zero, que significa que a velocidade final tem que ser igual à velocidade inicial. E isso só acontece em duas condições: quando o sistema está em repouso, e aí ele permanecerá em repouso, ou quando ele está em movimento retilíneo uniforme, e aí o módulo da sua velocidade permanece o mesmo. Então, nessas duas situações, a aceleração igual a zero corresponde a você ter uma velocidade constante. Se nós considerarmos agora uma aceleração e considerarmos ainda que ela é uma aceleração constante, a integral dessa expressão vai nos dar que a diferença da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial, é a aceleração multiplicada por um intervalo de tempo. E de uma forma mais simples, é a expressão v igual a v0 mais at, que mostra a variação da velocidade, ou é a função horária da velocidade, para o caso do movimento retilíneo uniformemente variado, que foi visto também lá no curso de Física 1. Então, da mesma forma que para o caso da velocidade, nós conseguimos obter os deslocamentos a partir da velocidade, aqui a gente consegue determinar quais são as variações de velocidade, desde que a gente conheça a função aceleração. E aqui eu posso pegar novamente acelerações variáveis, desde que eu conheça a expressão que me mostra o comportamento da aceleração em função do tempo, eu consigo obter essa variação na velocidade. E se eu consigo obter a velocidade, eu consigo obter, então, também por processo de integração,
qual seria a variação na posição. Em resumo, o que a gente está analisando aqui é que se eu conheço a posição, função posição, derivando eu encontro a velocidade, se eu conheço a velocidade derivando eu encontro a aceleração. E o processo inverso seria, se eu conheço a aceleração em função do tempo, integrando eu obtenho a velocidade, e se eu conheço a função velocidade em função do tempo, integrando eu obtenho as posições. O que nós vamos fazer agora é ajustar a notação para a gente não ficar carregando, do ponto de vista matemático, muita informação que pode ser condensada e escrita de forma mais simples. Então, no caso de posição, velocidade e aceleração, a gente tem grandezas que são vetoriais, então eu preciso me preocupar com o módulo, direção e sentido. Então, já vou ter uma notação bastante complexa e a gente vai procurar trabalhar com ela de forma mais simples. Então, posição, eu vou chamar aqui de R, é um vetor geral que vai ter componente x, y, z, representada nas direções i, j, k. E da mesma forma, a velocidade tem componentes vx, vy e vz, e a aceleração, componentes ax, ay e az, também nas direções i, j e k. Quando eu derivo um vetor em relação ao tempo, essa derivada atua sobre cada uma das componentes. Então, se eu derivar um vetor P que tem componente x, y e z em relação ao tempo, o resultado dessa derivada é a derivada do vetor da componente x em relação ao tempo, mais a derivada da componente y em relação ao tempo, mais a derivada da componente z em relação ao tempo, cada uma dessas derivadas no seu respectivo eixo. Então, isso vale para o caso da posição, isso vale para o caso da aceleração, e vale também para o caso da velocidade. E aí você observa nessa tela que eu estou apresentando a quantidade de informações que vão aparecer quando a gente for executar esses procedimentos matemáticos. Então, para simplificar isso aí, nós podemos, de forma alternativa, trabalhar com a notação de que a derivada em relação ao tempo, ela pode ser representada por um ponto em cima do vetor que você está representando. Então, no caso do meu vetor R, que tem componente x, y e z nas direções i, j, k, eu posso escrevê-lo quando eu for obter a velocidade, né, que é a sua derivada em relação ao tempo, na forma de um vetor v, que é a derivada de r em relação a t, ou simplesmente um r com um ponto em cima. Como a aceleração é a derivada da velocidade e a velocidade é a derivada da posição, isso significa que a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Ou seja, nessa notação, ao invés de fazer duas derivadas d dt, eu posso representar dois pontos em cima do vetor posição, que significa dizer que estou derivando duas vezes em relação ao tempo. Então, por economia, né, de escrita, em alguns momentos do nosso curso nós vamos simplificar a nossa notação, trabalhando com essa ideia de ponto, ao invés de usar a expressão da derivada d dt. Tá? O que nós descrevemos até aqui foi a análise para os movimentos retilíneos, por enquanto. Então, nós analisamos posição, velocidade e aceleração e a notação para essas grandezas com base, por enquanto, em trajetórias retilíneas. Em nenhum momento a gente pensou em alguma curva que fosse desenvolvida durante o movimento do objeto analisado. A ideia para a gente analisar a possibilidade de curvas, ela está amarrada com aquilo que a gente já fez até agora. A diferença é que agora eu preciso de variações que não aconteçam no módulo da velocidade, mas que aconteçam na direção e no sentido dela. Então, para fazer isso, nós vamos considerar aí dois tipos de aceleração, que vão compor a aceleração que nós estávamos estudando antes. Então, a aceleração que nós estávamos estudando antes era a aceleração que recebe o nome de aceleração tangencial. É aquela que é responsável por aumentar ou diminuir o módulo da velocidade do objeto analisado. O que nós vamos incluir agora é a análise da aceleração normal ou da aceleração radial, que é aquela que vai mudar a direção e o sentido da velocidade. Então, quando eu combino essas duas acelerações, eu tenho a aceleração total do meu sistema. E aí eu posso representar isso na forma de um desenho através dessa trajetória curva representada em azul. E aí eu vou pegar um ponto dessa trajetória onde existe uma aceleração total, que está representada aí por um vetor pontilhado vermelho, né, associado a esse vetor a uma letra A,
E essa aceleração ela pode ser decomposta em duas outras acelerações. Uma aceleração que estou representando por AT, que é tangente à trajetória, e uma aceleração AN, que é perpendicular à aceleração tangencial, ou seja, ela estaria orientada em direção ao centro dessa trajetória. A aceleração tangencial é aquela que nós havíamos discutido antes, ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. O que nós incluímos agora é quem é essa aceleração normal ou aceleração tangencial. Ela funciona como a aceleração centrípeta que você estudou lá no seu ensino médio ou no curso de Física 1. Uma aceleração que muda a direção e o sentido da velocidade que nós estamos analisando. Nesse caso, a aceleração normal ela é calculada com o quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória. Nesse caso, a gente está chamando o raio da trajetória, ou representando ele através dessa letra grega ρ. Então, a aceleração normal ou aceleração radial é calculada como o quadrado da velocidade dividido pelo raio. E a soma dessas duas componentes, né, a soma vetorial, nos dá a aceleração total do sistema. E aí, aquilo que a gente fazia antes somente com trajetória retilínea, agora nos permite analisar também movimentos que acontecem em trajetórias curvilíneas. Então, de maneira geral, nós podemos representar, né, a aceleração total como a soma da aceleração tangencial mais a aceleração normal, e escrevendo ela na forma de componentes, como a gente tinha feito antes com as direções I, J, K, aqui nós vamos padronizar duas direções que nós vamos chamar de ET e EN, que são versores que vão estar na direção radial, que é o EN, e na direção perpendicular a essa direção radial, ou seja, a direção tangencial, representada pelo versor EN. Então, a gente faz essa mudança porque agora, no caso de trajetórias curvilíneas, é mais complicado você representar em termos das direções I, J, K, com relação aos eixos X, Y, Z que a gente está acostumado. Isso porque para cada posição eu teria que fazer uma decomposição e descobrir quais seriam as componentes x, y e z do vetor que eu estiver trabalhando, seja ele posição, velocidade ou aceleração. Então é mais fácil em termos da aceleração pensar aí no caso dessa curva em duas direções. Aquela direção que passa pelo raio ou pelo centro da curva, né, na direção do raio da trajetória curvilínea, e uma outra direção que é perpendicular a essa. Então, a direção que é alinhada com o raio da trajetória é o que nós estamos chamando de radial ou normal, e aquela que é perpendicular é o que nós estamos chamando de tangencial. Tá? Para finalizar, no caso do movimento circular, nós podemos restringir aí, né, a nossa análise, como a gente fez no caso dos movimentos retilíneos, para aquilo que já foi estudado no curso de Física 1 e lá no ensino médio, para o caso do movimento circular e uniforme, que é aquele movimento que acontece numa trajetória não retilínea, mas com um raio bem definido, ou seja, a trajetória acontece em cima de uma circunferência. Então, o raio é constante e, nesse caso, a velocidade tem módulo também constante. Apesar da direção e do sentido mudarem, o valor numérico da velocidade não muda. Para esse tipo de movimento, a velocidade é escrita como a derivada, né, da posição em relação ao tempo na direção radial, mais o raio vezes a derivada da posição angular em relação ao tempo na direção tangente, na direção tangencial. E a aceleração, de maneira geral, é a derivada segunda da posição menos o raio vezes a derivada da posição angular elevada ao quadrado. Mais uma segunda componente, né, na direção tangencial, que é o raio vezes a derivada segunda da posição angular, mais duas vezes a derivada da posição vezes a derivada da posição angular. Então, isso aí nos dá um conjunto de como é que é escrito a velocidade e a aceleração para um movimento geral. E no caso do movimento circular, essa aceleração ficaria menos r derivada da posição angular em relação ao tempo ao quadrado, na direção radial. Essa aí é a componente centrípeta, tá? Talvez
a notação aí não esteja te trazendo a lembrança, mas essa expressão é R ômega ao quadrado. Tá? Ômega é a velocidade angular que você usava lá em Física 1 ou no ensino médio, né? E só lembrando que esse ômega está conectado com a velocidade como V dividido por R. Então, na verdade, essa expressão aí ela equivale a V ao quadrado dividido por R, que nós vimos anteriormente como V ao quadrado dividido por ρ. Tá? Então, essa primeira parte da aceleração é a aceleração centrípeta. E a segunda parte, o r θ dois pontos, que é a derivada segunda da posição angular em relação ao tempo na direção tangencial, ele é o que nós conhecemos como aceleração tangencial, né? A derivada dessa posição angular. Lembrando aí que o ômega dois pontos, ele corresponde ao alfa, né? A aceleração angular lá da Física 1 ou do ensino médio, e esse alfa está conectado com uma aceleração, como a aceleração dividido pelo raio. Então, se você substituir o θ dois pontos por aceleração dividido por raio, né, o raio no numerador cancela o raio no denominador, sobraria só a aceleração, que nesse caso é a aceleração tangencial. Então, o que essa expressão está dizendo aí é que você tem uma componente normal, ou uma componente radial, que é aquela que nós chamávamos de aceleração centrípeta, mais uma componente tangencial, formando aí toda a aceleração de um movimento não retilíneo. Essa é a descrição, né, dos movimentos que acontecem quando eles são descritos por causa de uma partícula. Então, a cinemática de uma partícula envolve essa descrição de posição, velocidade e aceleração. O que nós vamos fazer nos próximos encontros é incluir agora quais são as causas e os efeitos incluídos nesses movimentos. Por que que eles acontecem? Por que que existe uma aceleração? Então, a gente sai da esfera de um estudo só de cinemática, de descrição do movimento, para uma explicação das causas e dos efeitos do movimento no contexto, então, da dinâmica. No próximo encontro, nós vamos abordar essa dinâmica sobre a ótica das leis de Newton. E no encontro seguinte, nós vamos olhar para essa dinâmica do ponto de vista de energias. Desejo a você bons estudos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.